noite, Hola, doutor. buenas noches. Boa noite. Buenas, buenas. Doutor. Boa noite, doutor. Buenas noches. Buenas noches. Ah, muy bien. Muy Esse bien. Boa noite, doutor. é Carlos, Ujú, que vai iniciar aqui com nós outros. qué bueno. Pues bienvenido. Sim. ¿Y ahora qué le pasó a tu pelo, Eliane? Como? Sim, sim, eu mesmo. Se nota. Se nota que fuiste tú misma, Eliane. Sim, eu, me incomoda e tum, e acabou. Está Es más bien. práctico. Sim, muito mais. Também esto tem um significado também de no, Ah, esa jovencita de Luciana. Luciana. Oi. Buenas noches, doctor. Buenas. Muy bien. Muy bonito grupo. Sim, está crescendo um pouquinho. Qué bueno. E com el, la, com no de outros países também. Isto Ujú. é muito bueno. Sí, ya vi a Marta por ahí. Sim, fazer esse laço de família de la divina voluntad. Es bueno. Ojalá y eso se logre. Sim, Sim, doutor, verdade. sim. Bueno, Então, os castigos em curso são apenas o início da purificação do mundo. Encontrando-me no meu estado habitual, logo após ter visto meu sempre amável Jesus, eu implorava por sua misericórdia para que alterasse os decretos da justiça divina. Eu lhe dizia: meu Jesus, não suporto mais. Meu pobre coração se contorce de agonia ao ouvir sobre tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas amadas imagens, teus queridos filhos, que gemem, choram, lamentam-se sob o peso de meios quase infernais. E ele respondeu: ah, minha filha, e ainda assim, tudo que de terrível acontece agora não é nada além do esforço, do esboço do que está por vir. Não percebes o amplo alcance que estou demarcando? O que será quando eu completar o desenho? Em muitos lugares se dirá: aqui existia tal cidade, tais construções. Existirão locais completamente desaparecidos. O tempo urge. A humanidade chegou ao ponto de me provocar a puni-la. Quase quis desafiar-me, incitar-me, e eu tenho sido paciente, mas até a paciência tem seu limite. Não quiseram me reconhecer pelo caminho do amor e da misericórdia. Me reconhecerão pelo caminho da justiça. Portanto, coragem, não te abatas tão cedo. Fiat. bueno, es una advertencia, un aviso. O sea, este tipo de lecturas pues no tienen nada de agradable, ¿no? Bom, é uma advertência, um aviso, ou seja, esse tipo de leitura, pois não tem nada de agradável. Sin embargo, hay que ver que son situaciones que el mismo hombre está provocando. No entanto, temos que ver que são situações que o próprio homem está provocando. O sea, la actitud de abandono de Dios,
O sea, es lo que está provocando, no la ira, hay que reconocer que no es ira de Dios. Ou seja, a atitude de abandono de Deus, ou seja, o que ele está provocando, não a ira. Há que reconhecer que não é ira de Deus, Sino es amor de Dios por sus criaturas que les llama la atención. mas sim é o amor de Deus pelas suas criaturas que lhe chama a atenção. En alguna ocasión él dice que el hombre no se dejó conquistar por el amor. Em alguma ocasião, ele disse que o homem não se deixou conquistar pelo amor. Entonces lo conquistará por el terror. Então, o conquistará pelo terror. Y eso coincide con lo que dice aquí. Dice, no me han querido conocer por vía de amor. E isso coincide com o que foi dito aqui. Ele diz, não me quiseram conhecer por via do amor Y de misericordia, e da misericórdia, pero me conocerán por vía de justicia. mas me conhecerão pela via da justiça. Así que se entiende perfectamente que es el hombre el que lo provoca y que es Dios tratando de corregir al hombre y lo corrige por amor. Então, se entende perfeitamente que é o homem que provoca, e é Deus tratando de corrigir o homem e o corrige pelo amor. ¿Sí? Así que quitemos la idea de un Dios castigador. Então, Más bien, tiremos essa ideia de Deus castigador y pongamos la idea de un Dios amoroso que castiga a sus hijos para que se corrijan. e coloquemos a ideia de um Deus amoroso que castiga os seus filhos para serem corrigidos. De igual manera que nosotros corregimos a nuestros hijos y a veces con castigos. Da mesma forma que nós corrigimos nossos filhos e às vezes com castigos. Cuando el hijo no entiende por las buenas. Quando o filho não entende pelo bem. Sí queda claro esta postura de Dios. Ficou claro essa postura de Deus? Sim, o amor é necessário quando o filho está saindo das regras, né? Das leis, que os pais repreendam tanto uma criança quanto o adulto, que não aceite as coisas do mundo dentro dos preceitos cristãos, que isso é algo que hoje em dia é tão combatido, né? Eu lhe disse que a família que su padre es que tiene que corregir sus hijos, como en una familia que el padre no puede aceitar ciertas condiciones que no están dentro de los principios cristianos. Así es, pero vamos a entender que lo que trata el Padre no es nada más de que no se hagan actitudes negativas. Mas ao máximo. Bom, vamos entender que o que trata o pai não é nada mais do que atitudes negativas. Sino lo que trata es que el hijo llegue a tener una vida productiva y una vida sana para él. Mas o que trata é para que o filho chegue a ter uma vida produtiva e saudável para ele. Sí. Así que, bueno, vamos a dejar estos castigos y vamos a la siguiente lectura, ¿no? Vamos deixar esses castigos e vamos à seguinte leitura. Sim, doutor. Só um minuto. Tem que tirar aqui. 10 de dezembro de 1915. Nossa oração, ação e sofrimento devem fluir nos de Jesus,
para realizar o bem que Jesus fez. Eu me sentia profundamente aflita, pois meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não aparecia. Eu me lamentava, se fosse possível, gostaria de ensurdecer o céu e a terra com meus lamentos, para mover a compaixão pelo meu pobre estado. Que grande infortúnio conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode haver infortúnio maior? Mas, entanto, eu me lamentava. O bendito Jesus, mostrando-se em meu interior, disse-me, com um semblante severo: minha filha, não me tentes, como eu te disse tudo para te acalmar. Te informei que quando me abstenho de vir é porque preciso aplicar castigos mais severos, conforme deseja minha justiça. E também te expliquei os motivos. Antes não acreditavas que era por causa dos castigos que eu não vinha como de costume, porque não sentias no mundo ocorriam grandes castigos. Agora os sentes, e ainda assim duvidas? Não é isso me tentar? Eu teria... Fenomenal. Creo que esto nada más hay que enmarcarlo dentro de la necesidad del castigo. Creio que isso nada mais é do que marcar dentro da necessidade do castigo. Y que Luisa, con sus acciones, se interponía entre la justicia divina y la criatura. E que Luísa, com as suas ações, ela se interpunha entre a justiça divina e a criatura. Para entender esto, vamos a imaginarnos en una familia que el papá quiere castigar al hijo por sus malas acciones. Para entender isso, vamos nos imaginar numa família em que o pai quer castigar o filho por suas más ações. Pero la mamá se interpone y, o sea, protege al hijo y que no haya castigos. Mas a mãe se interpõe, ou seja, protege o filho para que não haja castigo. ¿Qué sucede entonces? Que el hijo sigue con sus malas actitudes, confiándose en que no va a haber consecuencias. Acontece, então, que o filho continua com as más ações, atitudes, acreditando que não vai haver consequências. Así que esta es la causa por la que Jesús se aleja de Luisa para que no se interponga en los flagelos, porque ¿qué sería del hombre si no tuviera esta corrección? Assim, esta é a causa pela qual Jesus se afasta de Luísa para ela não interpor, para que não interponha nos flagelos, porque o que seria do homem se não houvesse essa correção? Sigue, Eliane. Sim, doutor. Eu tremia ao ver e ouvir Jesus tão severo. E para me acalmar, ele mudou de expressão e com toda a benignidade acrescentou: minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti. Embora não me vejas sempre, e tu une-te sempre a mim. Se oras, que tua oração flua na minha e eu a faça tua. Assim, tudo que eu fiz com minhas orações, a glória que dei ao Pai, o bem que obtive para todos, também farás. A ver, espérame, Eliane. Sim. O sea, primera cosa, Jesús no se aleja nunca del alma, no importa lo que el alma esté haciendo. Primeira coisa, Jesus não se afasta nunca da alma, não importa o que a alma esteja fazendo. Y no se trata nada más de Luisa, sino de todos nosotros.
E não se trata só de Luísa, mas também de todos nós. O sea, nunca nos deja solos, siempre está con nosotros. Ou seja, nunca nos deixa sozinhos, sempre está conosco. Luego le pide que se una con él y que si reza, que la oración de ella se una a la oración de él. Logo, ele pede que se una com ele e que se reze a oração dela, De que a él, oração dela se una com a oração dele. ¿sí? Entonces, dice, así podrás darle al Padre la gloria que yo le di al Padre. Então diz, assim poderás dar ao Pai a glória que eu dei ao Pai. Y el bien que conseguí para toda la familia humana. E o bem que eu consegui para toda a família humana. Ahora, ¿qué oración será para que se le dé al Padre la gloria que el Padre merece? Agora, que oração será para que seja dado ao Pai a glória que ele merece? ¿Cómo se le puede dar gloria a Dios? Como se pode dar glória a Deus? De esa manera, no. Não. Amando. Através de su Hijo, Jesús? Sim, amando, amando. Eso, pero cuando decimos, le doy a Dios la gloria que Él merece, ¿qué estoy diciendo o qué estoy haciendo? Quando dizemos dou a Deus a glória que ele merece, o que estou dizendo? O que estou fazendo? Ofreciéndole de lo mismo de él, sus mismos actos. Dando Deus a Deus. Oferecendo os mesmos atos dele. No. Não? A ver, Marta. Marta? Pues aquí dice, así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad, que tu acto corra en el mío. Terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que teu ato corra no meu. Y así le damos al Padre la gloria que le dio Jesús, con la misma vida divina de Jesús en nuestros actos. E assim lhe damos ao Pai a glória que deu Jesus com a mesma vida divina de Jesus em nossos atos. O sea, se le da gloria a Dios cuando uno realiza la finalidad que Dios se ha trazado sobre uno. Ou seja, se dá glória a Deus quando alguém realiza a finalidade que Deus traçou sobre alguém. Por eso Jesús en la última cena dice, Padre, yo te he glorificado. Por isso Jesus diz na última ceia, Pai, eu te glorifiquei. Porque ha cumplido perfectamente lo que el Padre quería que hiciera. Porque ele cumpriu perfeitamente o que o Pai queria que ele fizesse. Si nosotros quisiéramos darle gloria a Dios, Se nós quiséssemos dar glória a Deus, no es con la palabra, sino es con las acciones, llevando a cabo todo lo que Dios quiere de nosotros. não é com a palavra, mas sim com as ações, realizando tudo que Deus quer de nós. ¿Sí se comprende que es darle gloria a Dios? Compreendem o que é dar glória a Deus? Sim, doutor. Sim. Espero que sí. Entonces, si nos fijamos, está diciendo que rece con las oraciones de Él. Él está pidiendo. Então, se prestarmos atenção que ele está dizendo que reze com as orações dele, ele está pedindo. ¿Qué él estará pidiendo? O que ele estará pedindo? Que haga lo mismo que Él hizo, cumplir en todo el deseo del Padre, uniéndose al Hijo, formando una sola cosa con Él.
que se faça o mesmo que ele fez, cumprir todo o desejo do Pai, unindo-se ao Filho, formando uma só coisa com ele. Que eso es lo que nuestra doctrina nos expresa. É isso que a nossa doutrina nos expressa. Cuando dice que la finalidad de Dios es hacernos una sola cosa con Él. Quando diz que a finalidade de Deus é fazermos uma só coisa com ele. Así que esto deberíamos de entender que nuestra forma de rezar debe de cambiar. Desta forma, deveríamos entender que nossa forma de rezar deveria mudar. Y deberíamos de adoptar la forma de rezar de Jesús. Deveríamos adotar a forma de rezar de Jesus. Y por eso Jesús le dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Por isso, Jesus diz a Luísa, reze, mas reze como eu rezo. Seguimos, Eliane. Sim. Só um minuto que eu tenho que apagar. Pronto. Se ages, faz com que tua ação flua na minha e a faça tua. Assim terás em teu poder todo o bem que a minha humanidade fez, que santificou e divinizou tudo. Se A só... ver, espérate tantito. Estas hay que irlas desmenuzando. Sim, Dice, si obras, o sea, si haces alguna obra, haz que tu obra corra en mi obra. Y mi obra, haz la tuya. Mi Ele obra, haz la tuya. A ver, É. Faça que a tua obra corra em minha obra, e a minha obra faça a tua. Minha obra é a tua. por lo tanto, todo lo que Jesús realizó en su vida, ahora es de la criatura. Portanto, tudo que Jesus realizou na sua vida agora é da criatura. Y esto porque la divina voluntad, que es la que da el movimiento a los actos de Jesús, E isto porque a divina vontade é que dá o movimento aos atos de Jesus. ahora esa misma voluntad es la que está en la criatura. Agora é essa mesma vontade que está na criatura. Y como esa voluntad también tiene en sí misma todos los actos de Él, E como esta vontade também tem em si mesma todos os atos dele, ahora cuando actúa en la criatura, actúa y pone en movimiento los actos que hizo Jesús. agora quando atua na criatura, atua e põe o movimento dos atos que fez Jesus. Por eso Jesús aquí dice, mi acto, hazlo tuyo. Por isso, aqui Jesus diz, meu ato, faça tu. Y adelante dice, así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad. E adiante ele diz, assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, Que santificó y divinizó todo. que santificou e divinizou tudo. Ahora, ¿qué sacamos de esto? Agora, o que aprendemos disso? Bueno, que actuando en la divina voluntad, podemos volver a hacer lo mismo que hizo Jesús, Bem, atuando na divina vontade, podemos voltar a fazer o mesmo que fez Jesus, duplicando todo el bien que Él realizó, duplicando todo o bem que ele realizou, siempre con los actos de Él. sempre com os atos dele. Por eso Jesús nos dice que el alma que vive en su voluntad coopera con Él en la redención de toda la familia humana. Por isso, Jesus nos diz que a alma que vive em sua vontade coopera com ele na redenção de toda a família humana. O sea, es una de
tantísimas cosas que el alma que vive en esta voluntad puede estar concurriendo con todo lo que Dios hizo. É uma das muitas coisas que a alma que vive na divina vontade pode estar concorrendo com tudo o que Deus fez. ¿Sí? Dice, si sufres, que tu sufrir corra en el mío. Diz, se sofres, que o teu sofrer corra no meu. Y o sea, el sufrimiento de él, hazlo tuyo. E este, ou seja, o sofrimento dele, faça o teu. Y ahora con esto que nos está diciendo Jesús aquí, entendemos lo que quiere decir, revístanse con la pasión de Jesús. E agora, com isto que nos está dizendo Jesus aqui, entendemos o que quer dizer, revistam-se com a paixão de Jesus. O sea, tomamos todos los sufrimientos de él y los hacemos nuestros, los hacemos propiedad nuestra. Ou seja, tomamos todos os sofrimentos dele e fazemos nossos, fazemos propriedade nossa. Por lo tanto, en nuestra voluntad está como si nosotros hubiéramos sufrido junto con Jesús todo lo que él sufrió. Portanto, em nossa vontade está como se nós tivéssemos sofrido junto com Jesus tudo o que ele sofreu. Por lo tanto, lo podemos ofrecer este sufrimiento a la divinidad como si realmente lo hubiéramos sufrido. Portanto, podemos oferecer este sofrimento à divindade como se realmente estivéssemos sofrido. Y junto con esto damos todos los méritos y todo lo que ese sufrimiento consiguió. E junto com isto damos todos os méritos e todo o sofrimento e tudo que esse sofrimento conseguiu. ¿Sí? Y dice, con esto tomarás los 3 puntos esenciales de mi vida. E disse, com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida. Y a medida que lo hagas, saldrán de ti mares inmensos de gracia. E à medida que o faças, sairá de ti mares imensos de graça. Que se derramarán para bien de todos. E se derramarão para o bem de todos. Y yo veré tu vida no como tuya, E eu verei a tua vida não como tua, sino como mía. mas como minha. Ahora estamos repitiendo, duplicando la vida de Jesús a través de nosotros. Agora estamos repetindo, duplicando a vida de Jesus através de nós. Por lo tanto, estamos haciendo como si fuéramos otro Jesús. Portanto, estamos fazendo como se fôssemos outro Jesus. Y esto Jesús lo dice cuando le dice a Luisa, cuando quieras reconocerte, E isso Jesus disse a Luísa, quando quiser reconhecer-te, ven a reconocerte en mí. venha reconhecer-te em mim. O sea, cuando me veas a mí, te debes ver tú. Ou seja, quando vejo a mim, tu deves ver-te a ti. Porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Porque se você se reconhece em você, vai se equivocar. O sea, si nosotros queremos saber quiénes somos, viéndonos tal y como estamos ahorita, Ou seja, se error. nós queremos saber quem somos nós, vendo-nos tal como estamos agora, isso é um erro. Y Jesús nos dice que Él quiere encontrarse en nosotros. E Jesus disse que ele quer se encontrar em nós. En alguna ocasión, Luisa le pregunta a Jesús que qué gana la divinidad dándonos su vida. Em alguma ocasião, a Luísa pergunta a Jesus o que ganha a divindade dando-nos sua vida.
Dice, para el ser humano es una ganancia enorme, pero para Dios, ¿qué? Ou seja, para o ser humano é uma vantagem enorme, mas para Deus, o quê? Y Jesús le dice, ¿te parece poco que el ser divino vaya en busca de sí mismo en ti? E Jesus lhe diz: te parece pouco que o ser divino vá em busca de si mesmo em ti? O sea, esa es la finalidad de Dios al darnos su vida, su voluntad, es generar un ser similar a Él para poder entablar la relación de amor. Essa é a finalidade de Deus ao dar-nos sua vida. Sua vontade é gerar um ser parecido com Ele, para poder estreitar a relação de amor. ¿Alguna opinión sobre esta lectura? Alguma opinião sobre essa leitura? A humildade, né, de Deus. Tamanha humildade. A ver, Karina, creo que quiere hablar. Barrar hasta nosotros. Alma, buscar-te-ás em mim, e a mim, buscar-me-ás em ti. Eu vivia pensando nessa frase, o mistério que estava nela, e agora o Senhor me fez compreender. A ver, Márcia, ¿por qué no? Buscar em mim peraí. É uma frase de Santa Teresa de Ávila. Peraí, Alma, buscar-te-ás em mim e a Fala mim aí. buscar-me-ás em ti. Que eso ahora se vuelve una realidad, no un deseo. Isso agora se torna uma realidade, não um desejo. Porque para ella eran simplemente un deseo correcto, o sea, perfecto, pero no tenía el medio para lograrlo. Porque para ela era simplesmente um desejo correto, ou seja, perfeito, mas não tinha meio para consegui-lo. Porque ese medio es la divina voluntad en la criatura como vida. Porque esse meio é a divina vontade na criatura como vida. Y eso es a partir de Luisa, cuando Luisa logra que se establezca el reino en ella, de ahí para acá ya lo podemos tener. Isso é a partir de Luísa, quando Luísa consegue que se estabeleça o reino nela. Daí para cá, já podemos ter. A ver, Natalia. Boa noite, doutor. Buenas. Eu estava pensando, nós podemos, então, refazer os atos de oração das pessoas da santidade humana, dos santos, enfim, todos os atos de oração que fizeram, né, na santidade humana, divinizando esses atos? Nosotros, o sea, podemos rehacer todos los actos de ellos, todas las oraciones. Podemos refazer todos os atos deles, todas as orações. O sea, poner un acto de voluntad divina en cada uno de ellos. Ou seja, colocar um ato de vontade divina em cada um deles. Que es lo mismo que hizo Jesús para rehacer al ser humano y para redimirlo. Que é o mesmo que Jesus fez que fez Jesus para refazer no ser humano e para redimi-lo. Así que, y no solo de los santos, Natalia, sino de toda la familia humana. Não somente os santos, Natália, mas também toda a família humana. ¿Sí? O sea, podemos poner lo divino en los buenos y rehacer los malos. Podemos colocar o divino nos bons e refazer os maus. Dando a glória a Deus, né, doutor? Aumentando a glória também dos bem-aventurados, né? Refazendo os atos dos santos. A ver, ¿por qué aumenta la gloria, Natalia?
porque agora são divinos? Porque a través tuyo, las personas están llegando a la finalidad que Dios se trazó en ellas. Porque através de você, as pessoas estão chegando à finalidade que Deus traçou para elas. No hecho por ellas, pero en la vida de ellas ya pusiste la vida divina. Não feito por elas, porém na vida delas já colocaste a vida divina. Que era la finalidad que Dios tenía para cada uno. Que era a finalidade que Deus tinha para cada um. Entonces se le da la gloria a Dios en forma perfecta. Então, é dado glória a Deus em forma perfeita. Para as almas do purgatório, doutor, auxilia elas na purificação? Sí. O sea, si tú ofreces tus actos por ellas, si tú ofreces los sufrimientos, las llagas, la sangre de Jesús, Se você oferece os teus atos por elas, se você oferece os sofrimentos, as chagas, o sangue de Jesus, a ellos les aumenta a ver, ¿cómo decirlo? Les va a aumentar la intensidad de sufrimiento para quitarse más rápido lo humano y poder adquirir el amor divino completo y poder estar junto con Él. vai aumentar mais a intensidade do sofrimento para tirar rápido o humano e poder adquirir o amor divino completo para poder estar com ele. Esto necesitamos aclararlo. Isso nós necessitamos esclarecer. Nosotros hemos pensado en el purgatorio como un lugar de castigo, Nós pensamos no purgatório como um lugar de castigo, pero no es castigo. mas não é castigo. Es un lugar donde se va a purgar. É um lugar onde nós vamos purgar. O sea, se llama purgatorio porque es una purga. Por isso se chama purgatório, porque é uma purga. Ahora, ¿qué hace una purga? Agora, o que faz uma purga? Purificar? Sacar lo malo, ¿no? Tirar o mal. O sea, tomas una purga y sacas lo que te está haciendo daño. Ou seja, tomas uma purga e você tira o que está te fazendo dano. En el purgatorio, el fuego de amor, no fuego material, te va a ir quitando los actos humanos que llevas para... No purgatório, o fogo de amor não é fogo material, vai tirando os atos humanos. Para ir adquiriendo el amor hacia lo divino. Para ir adquirindo o amor em direção ao divino. Y cuando ese amor esté en ti totalmente, en ese momento podrás entrar a la presencia de Dios. E quando o amor estiver em ti totalmente, nesse momento poderás entrar na presença de Deus. Doutor, aí não pode ter atos humanos, né? Para entrar no céu. Não pode Aí pro haver céu tem actos atos humanos para entrar no cielo. Ningún acto humano. Nenhum ato. En el cielo solamente hay vida divina. No céu há somente vida divina. Así que vete purificando, Natalia. Assim, vai te purificando, Natália. Doutor, o que eu entendo, então, que na Divina Vontade, a gente toma tudo de Jesus. É necessário esvaziar-se completamente de nós, né? E tomar tudo de Jesus. É tomar os atos, os atributos, a vontade divina, a vida divina, e também dar aos demais. Así es. Y eso lo haces a través de la divina voluntad. E isso você faz através da divina vontade. E no purgatório, eles têm consciência disso? As almas, que elas têm que passar por isso?
esvaziar-se totalmente delas e encher-se de Jesus, dos atos de Jesus? No, se llenan de amor. O sea, el acto humano nos vacía del amor hacia Dios y nos pone en el amor a nosotros. Não, elas se enchem de amor, ou seja, o ato humano nos esvazia de amor em relação a Deus e nos coloca no amor de nós mesmos. Y entonces estamos defraudando el amor a Dios. Então estamos defraudando o amor a Deus. Entonces, para entrar en presencia de Él, se necesita quitar lo que no es de Él. Então, para entrar na presença dele, é necessário tirar o que não é dele. Y una vez quitado eso, nos vamos a llenar de amor. E uma vez tirado isso, nos vamos preencher de amor. Cuando nos presentamos en el momento de la muerte, nos vamos a presentar con Jesús. No momento da morte, nós vamos nos apresentar a Jesus. Pero ya con un Jesús en forma divina. Mas com Jesus em forma divina. ¿Sí? Como en la transfiguración allá en el Monte Tabor. Como na transfiguração do Monte Tabor. Y entonces el alma se sentirá de tal manera atraída hacia Él. Então a alma se sentirá de tal maneira atraída a Ele, que será una verdadera pasión de amor. Que será uma verdadeira paixão de amor. Pero el alma misma reconoce que no puede estar en presencia de Él porque no es amor como Él. Mas a própria alma reconhece que não pode estar na presença dele, porque não é amor como ele. Y esa pasión del amor, ese deseo de estar con Él, e essa paixão de amor, esse desejo de estar com ele, es lo que te purifica. É o que te purifica. ¿Sí? Entonces, cuando un alma le manda un sufragio a las almas del purgatorio, então, quando uma alma manda um sufrágio às almas do purgatório, o un alma en la divina voluntad les ofrece los sufrimientos, las llagas, la sangre de Él, ou uma alma na divina vontade que oferece a eles os sofrimentos, as chagas, o sangue dele, lo que está haciendo es aumentar ese deseo inmenso de estar junto, y eso purifica más rápido. Isso que está fazendo é aumentar esse desejo imenso de estar junto, e isso purifica mais rápido. Y esto es lo que quiere decir que les aumentamos el sufrimiento. O sea, se aumenta el sufrimiento, la pasión, pero se acorta el tiempo. E isto quer dizer que aumenta o sofrimento, ou seja, aumenta o sofrimento da paixão, porém se encurta o tempo. Pero es pasión de amor, no se nos olvide. Es fuego de amor, no es fuego que queme, material. Porém, é paixão de amor, não se esqueçam. É fogo de amor, não é fogo que queima, material. Así que olviden las figuras de los cuadros donde se ven a las almas, a las personas, en medio de llamas y con cadenas. Ou seja, esqueçam das figuras de quadro, onde você vê as almas das pessoas no meio de chamas ou com algemas. Doutor, então, se Adão não tivesse desobedecido, era para ser assim? Ter essa vida divina de Jesus, ter cheio do amor de Jesus, dos atos de Jesus, não teria nada de humano. Exacto. Y entonces nosotros, si Él no hubiera desobedecido, nosotros hubiéramos heredado esa vida divina. Se Adão não tivesse desobedecido, nós teríamos herdado essa vida divina. ¿Y hubiéramos tenido una prueba? Sí, pero hubiera sido más sencillo superarlo.
E teríamos tido uma prova, sim, mas seria mais fácil de superá-la. Ya no serías tan pecadora, Natalia. Não serias tão Oh, pecadora, Natália. Jesus! Graças, doutor. Alguém quer fazer alguma A ver, espérame, Natalia, digo, Eleni. Sim. Diácono Luis. Yuhu. Olá, diácono. Acho que não. Porque sí me gustaría oír la opinión de él en esto que acabamos de leer, ¿no? Gostaria de ouvir a opinião dele nisso que acabamos de ler. Está sim. É o seguinte, eu tô saindo de uma celebração, eu não pude acompanhar, Ah, perdón. tô chegando agora. Bueno, disculpa. Viu, doutor? Agora que eu consegui entrar. Mas sendo da divina vontade, tudo é bom. Todo bueno, está bien. Sim. Talvez eu pudesse No, acrescentar. no escuchaste la lectura, ¿verdad? Você não escutou a leitura. Escutou? Sim, não, eu não escutei, eu cheguei agora, eu estava numa celebração de instituição de catequistas. Ele estava em uma Cheguei agora. celebração. Sí. Bueno. Ni hablar. Seguimos, Sí. Eleni, entonces. Sim, doutor. A leitura última terminaste, não? Ou não? Sí, ya no te dejé leer a ti. Sim. Então, já vai a seguinte. 12 de janeiro de 1916. Os castigos atuais e futuros das nações, e particularmente da Itália. Eu estava me lamentando para o bendito Jesus sobre suas habituais ausências e chorava amargamente. Meu adorável Jesus apareceu, porém em um estado de grande sofrimento, mostrando como as situações iriam se agravar ainda mais. Isso me levava a chorar ainda mais. E Jesus me disse: minha filha, tu choras pelos tempos atuais e eu choro pelo que está por vir. Ah, que labirinto encontrarão as nações, tornando-se umas as causadoras de terror e morticídio das outras, sem encontrar saída. Agirão como loucas, como cegas, até mesmo contra si mesmas. E o labirinto em que se encontra a pobre Itália, quantos abalos ela receberá? Lembra-te de quantos anos antes eu te havia dito que ela merecia o castigo de ser invadida por nações estrangeiras? E agora este é o plano que se desenha. Jesus continuou: como será humilhada e aniquilada a Itália? Foi-me excessivamente ingrata. As nações que eu mais estimava, a Itália, a França, são as que mais me desconheceram e se uniram para me ofender. Um justo castigo. Também se unirão para serem humilhadas e elas mesmas moverão guerra contra a igreja. Ah, minha filha, quase todas as nações se uniram para me ofender, conspiraram contra mim. Que mal lhes fiz? Assim, quase todas merecem o castigo. Mas como descrever a dor de Jesus, o estado de violência em que ele se encontrava e o meu espanto? Tomada pelo medo, eu dizia ao meu Jesus: como posso viver em meio a tantas tragédias? Ou faz com que eu seja vítima e poupe os povos, ou leva-me contigo. Fiat. Bueno,
Aquí volvemos a lo mismo de los castigos, Sim. pero está hablando de castigos futuros. Bom, aqui voltamos ao mesmo dos castigos, porém está falando de castigos futuros. O sea, no tanto de los presentes. Ou seja, não tanto dos castigos presentes. Y nos dice que el hombre, el ser humano, ha llegado a actuar incluso contra él mismo. E nos diz que o homem, o ser humano, chegou a atuar inclusive contra ele mesmo. Está hablando de guerras, de traiciones, de abandonos totales, o sea, incluso de ¿cómo diríamos? Romper con las leyes naturales. Está falando de guerras, traições, abandonos totais, ou seja, de romper com as leis naturais. Estamos hablando de la homosexualidad, Estamos falando da homossexualidade, del aborto, do aborto, de la eutanasia, da eutanásia, que es toda una cultura de muerte, que é toda uma cultura de morte, que es una cultura que ha renegado incluso de la naturaleza creada por Dios. que é uma cultura que renegou inclusive a natureza criada por Deus. Y a eso es a lo que él se refiere, de que actuamos como locos, que actuamos contra nosotros mismos. E é isso que ele se refere, de que atuamos como loucos, que atuamos contra nós mesmos. Y bueno, nombra dos naciones, Italia y Francia, que son las que en aquel tiempo, 1916, es la que más lo habían desconocido. E nomeia duas nações, Itália e França, que são as que naquele tempo, de 1916, eram as que mais haviam desconhecido. Ahora la pregunta es, ¿qué pensará el día de hoy? A pergunta é, o que pensará do dia de hoje? ¿Qué pensará de Brasil? ¿Qué pensará de México? ¿Qué pensará de cualquier nación? O que pensará do Brasil, do México? O que pensará de qualquer nação? Hemos traicionado el plan de Dios. Temos traído o plano de Deus. Por lo tanto, los castigos de los que habla aquí nuestro Señor están sobre nuestra cabeza. Portanto, os castigos de que fala aqui nosso Senhor estão sobre nossa cabeça. Pero no deberíamos de temer, Mas não deveríamos temer, porque estamos total y absolutamente abandonados en Él, porque estamos total e absolutamente abandonados nele, confiando plenamente en Él. confiando plenamente nele. Y Él promete que cuidará de aquellos que lo aman. E ele promete que cuidará daqueles que o amam. Creo que es lo principal de esta lectura, ¿no? Creio que é o principal dessa leitura. A confiança na fé Ujú. Y el amor e o amor dele, a Dios. nós por ele. É o amor de Deus. Tudo é o amor. Así es. Mas nós estamos vivendo exatamente isso, um caos total. Aqui no Brasil, estamos vivendo um caos e um absurdo, totalmente absurdo, o que vivemos aqui. Y en México también. Y en toda Latinoamérica. Todo. Y en Europa, en todos lados. Ya no es en un lugar determinado, Não, sino es en todo el mundo. E no México também, toda a América Latina, na Europa, todos os lados. Já não há um lugar determinado, mas em todo o mundo. mas, doutor, vou falar depois em espanhol para ele, dentro disso que estamos vivendo, dessa prova tão forte que vemos o caos chegando total no país e no mundo, onde o caos chegando, tudo vira animalesco, o mundo vai ser animalesco. As pessoas vão se
as pessoas afastadas de Deus estarão vivendo um total materialismo, né? E se... Llámalo mejor un mundo demoníaco. Sim, total. Melhor dizer, um mundo demoníaco. Isso, vamos estar vivendo esse mundo demoníaco, mas assim, silenciosamente, quietamente no sentido. Permítanme un segundo, ¿sí? Sim. Vamos esperar um pouquinho. É o que estamos vivendo, Eliane. Sim. Tem jeito. Vamos ficar tranquila, porque ele nos ama e a gente ama ele também. A promessa é essa troca de amor. E ele promete nos proteger. Aqueles que ele ama e aqueles que o amam. Ele e Nossa Senhora. Ele e Maria, nos proteger. a nossa mãezinha querida. Sim. Louvado. As promessas de Maria. Sim. Promessa de Maria, quem é consagrado a ela, essa sim que vai estar tempestade lá fora e a pessoa não vai passar normal, né? É a promessa maravilhosa da mãe, né? Ô, Márcia, Oi. Diácono. Agora, vem, Márcia, nós partido, Pati tá bombando. Pati tá bombando, hein, Márcia? Vamos, diz que basta uma pessoa para ele congregar. Então, nós temos, Márcia, que caprichar, hein? Sim, com certeza. Vamos todo mundo para aqui, vem todo mundo para cá, Kalina, Eliane. Olha, um refúgio é um refúgio aí na cidade. Por enquanto não tem refúgio, né? Cada um na sua casa, né, Márcia? Não tem, não. Se falar disso, de refúgio com o doutor, ele já bota fora esse pensamento. É que na divina vontade a gente entende isso, né? Que não é necessário se preocupar tanto com o futuro, com as tragédias. É viver a santidade, tentar ao máximo viver na divina vontade e esperar tudo de Deus, porque não... Eu estava no trânsito, escutava algumas partes caía, mas escutei sobre o purgatório, mas quem está na divina vontade não tem purgatório. É isso que ele queria falar com você, ele queria ouvir a sua opinião, Diácono, sobre isso. É isso que agora chegou o doutor. O doutor. Para a divina vontade, a pessoa eu estava no trânsito, estava escutando, parte entrava, parte não escutava, mas o purgatório, para quem está na divina vontade, não tem purgatório, né? No, porque el purgatorio lo pasamos aquí. Não, porque o purgatório nós já vivemos aqui. Aceitando tudo. Cuando vivimos en la divina voluntad, nos tenemos que quitar lo nuestro para que la divina voluntad entre en nosotros. Quando vivemos na divina vontade, temos que tirar o nosso para que a divina vontade entre em nós. Por eso Jesús le pide a Luisa que el desapego total de todo. Por isso, Jesus pede a Luísa o desapego total de tudo. Y le pide que llegue a su nada. Pede que ela chegue ao seu nada. Porque el todo que es Dios solamente puede entrar en donde no hay nada. Porque em tudo que há Deus, somente não pode entrar onde não há nada. O sea, si queda algo humano. Ou seja, se fica algo humano, eso impide que la totalidad de Dios entre en la criatura. Isso impede que a totalidade de Deus entre na criatura. Nascer de novo, o que Jesus diz para Nicodemos, é isso? Seria o que Jesus disse para Nicodemos? Nascer de novo. Nascer novamente. De nuevo. Así es. Exactamente así es. Simplesmente fantástico isso, né, doutor? O sea, entonces el alma que vive en la divina voluntad y muere en la divina voluntad
no pasa por el purgatorio, ya va como vida divina. Ou seja, a alma que vive na divina vontade e morre na divina vontade, ela não passa pelo purgatório, ela já vai como vida divina. O sea, lo que tenía que hacer el purgatorio, ya lo hizo aquí la criatura en la divina voluntad. Ou seja, o que tinha que fazer no purgatório, já fez aqui, a criatura que vive na divina vontade. La gran diferencia es que aquí lo hacemos voluntariamente y con mérito. A única diferença é que aqui fazemos voluntariamente e com mérito. En el purgatorio ya no entra nuestra voluntad, sino que lo hacemos con sufrimiento y sin mérito. No purgatório já não entra a nossa vontade, mas sim o fazemos com sofrimento, sem mérito. Doutor, me explica, por favor, quando Jesus diz a Luísa, Luísa, você não quer viver o céu já aqui na Terra? Não quer começar o seu céu aqui na Terra? Ele está pedindo para explicar quando Jesus habla a Luísa, ¿tú no quieres ya vivir el cielo acá en la tierra? Para O sea, explicar. La vida de los bienaventurados es la vida divina, están totalmente unidos a la divinidad. A vida dos bem-aventurados é a vida divina, estão totalmente unidos à divindade. En el cielo, lo único que anhelan los bienaventurados es el amor y la voluntad divina. No céu, a única coisa que anseiam os bem-aventurados é o amor e a vontade divina. En esa misma medida deberíamos estar nosotros. Nesta mesma medida deveríamos estar nós. Lucimara levantou primeiro. Lucimara, oi. Desculpem, eu estou bem afônica. Tá dando para entender minha voz? Tá sim. É só falar devagar, Lucimara. Certo. Me surgiu uma dúvida, talvez bem primária, lá de quando nós tínhamos os primeiros encontros, talvez já falávamos disso, mas agora nós ouvindo, né, falar sobre a divina vontade em nós. E aí me bateu uma preocupação assim, não quer dizer a gente deixar de viver ainda na Terra os nossos sonhos, que talvez nem serão nossos, é próprio de Jesus, não é? Por exemplo... Deixa a Márcia traduzir. Ele atende na dúvida que viver a divina vontade seria deixar de viver nossos sonhos aqui na Terra? Explico, pode ser? Pode continuar, que eu continuo. Esses sonhos talvez nem são meus, são de Jesus. Quizá estes sonhos são de Jesus, não são meus. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, tenho um sonho de prepará-la com um lindo jardim, receber pessoas, fazer um restaurante maravilhoso. Um exemplo, né? Por exemplo, ela tem... ¿Comprendeste? ¿Comprendeste? Bueno, creo que la respuesta perfecta es la siguiente. Creio que a resposta perfeita é a seguinte. Le dice Jesús a Luisa, ahora, o sea, esto se lo dice después de haberla desapegado de todo. Jesus disse a Luísa, ou seja, isso ele disse depois dela ter se desapegado de tudo. Dice, ahora, de lo que se trata es de destruir, no a las criaturas. Agora, o que você deve é destruir não as criaturas, sino a tu propio yo. Mas sim ao teu próprio eu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ou seja, o que quer dizer isso? No,
todas nuestras acciones que hacemos, siempre va el yo. Yo quiero, yo hago, yo digo, yo pienso, yo deseo, es yo, 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 yo. Ou seja, todas as ações que fazemos têm sempre o eu. Eu quero, eu faço, eu digo, eu penso, eu desejo, eu, sempre eu. Entonces, eso nace de la voluntad humana, nace de nuestra voluntad. Então, isso nasce da vontade humana, nasce da nossa vontade. El vivir en la divina voluntad implica destruir ese yo. Viver na divina vontade implica em destruir esse eu. Y entonces todo lo que hagamos tendrá que nacer de la divina voluntad. Então, tudo que façamos terá que nascer da divina vontade. ¿Y cómo podremos saber que es de ella? E como poderemos saber se é dela? Porque abandonados totalmente, lo que ella desee, lo que Dios desee que nosotros realicemos, nos lo pondrá enfrente. Porque ao abandonarmos totalmente ao desejo de Deus, nós realizaremos, tudo que nós realizarmos será... Eu não compreendo o final, doutor. Que nós outros... Nos lo pondrá enfrente, nos irá poniendo todo. Vai nos colocar à frente. Así que si este deseo de convertir en un restaurante su casa con un bello jardín, bueno, Dessa forma, o desejo de converter em um restaurante a sua casa, em um belo jardim, bom. si es deseo de usted, que usted lo identifique como deseo de usted. Se é seu, que você identifique como desejo seu. Eso sale de su voluntad humana. Isso sai da sua vontade humana. Pero si este deseo empieza como algo que usted no planea, sino que algo que de repente se le presenta la facilidad para hacerlo, lo más probable es que sea de Dios. Mas se esse desejo é como algo que você não planeja, mas algo que de repente acontece com facilidade para fazê-lo, o mais provável é que seja de Deus. Y Jesús le dice a Luisa que cuando él ha conseguido el total abandono en él, E Jesus diz a Luísa que quando ela conseguisse o total abandono nele, entonces él mismo va empujando a la criatura diciéndole, toma este gusto, haz este negocio, en fin. então ele mesmo vai empurrando a criatura, dizendo-lhe, toma isto, este gosto, faça este negócio, enfim. O sea, y eso lo hace porque ahora sabe que eso que la criatura está llevando a cabo, no lo hace por ella, sino lo hace porque es voluntad de él. E isso ele faz porque agora ele sabe que a criatura está realizando, agora ela não faz por ela, mas ela faz porque é vontade dele. No sé si esto quede claro. Entendeu? Ficou claro? Foi maravilhosa a resposta. Kalina. No, Kalina no. Não, doutor não quer, Eliane, então não vou perguntar nada. Ahora hablas, Kalina. Nada No, más. yo creo que pasó el tiempo, porque era sobre una cosa de purgatorio y ya está en otra cosa, então... No, ahora preguntas. Sim. Vou falar em português, a Márcia traduz. Márcia, traduz, Kalina, fala você em português e em espanhol. Espanhol, os dois. Não, eu estou querendo dar trabalho à Márcia. Não, é que eu não sabia que... Aliás, é que eu acho, doutor, que o senhor falou que as almas
que vivem na divina vontade não vão para o purgatório, mas diferente as almas que vivem e daquelas que só fazem atos. As almas que só fazem atos na divina vontade, essas vão para o purgatório? Así es. Tienen que quitarse lo poco o mucho de humano que les queda. Sim, elas têm que tirar o pouco ou muito de humano que resta. O sea, tendrán los actos divinos, esos actos que se cambiaron en vidas divinas como propiedad de ellas cuando lleguen al cielo. Ou seja, terão os atos divinos, esses atos que se transformaram em vida divina como propriedade delas quando chegarem ao céu. Pero lo humano que llevan se lo tienen que quitar. Mas o humano que levam tem que tirar. Y lo peor, que no lograron hacer vida divina en ellas. E o pior, que não conseguiram fazer vida divina nelas. Es como Adán. Adán durante un tiempo de su vida vivió en la divina voluntad, pero después se salió. É como Adão, que durante um tempo da sua vida ele viveu na divina vontade, mas depois ele saiu. Entonces, llevaba muchos actos hechos en la divina voluntad, propiedad de él, pero el resto de su vida fue humana. Então, ele tinha muitos atos feitos na divina vontade, propriedade dele, mas o resto da sua vida foi humana. Por eso, seguramente tuvo que pasar al purgatorio y después al seno de Abraham. Então, seguramente, ele teve que passar no purgatório e depois ao seio de Abraão. O al revés, primero en el seno de Abraham y después en el purgatorio. Ou ao contrário, primeiro no seio de Abraão e depois no purgatório. Pero se tuvo que... Sí, dime. É que eu pensava que o seio de Abraão já era um purgatório e que dali eles não tinham que passar porque esperaram muito tempo e que isso já era um purgatório. Eu pensava que era assim. Es que aquí hay una duda muy grande, Kalina. O sea, el fuego de amor, esa pasión de amor, es cuando ves a la divinidad. ¿Sí? Ou seja, há uma dúvida muito grande, Kalina. Ou seja, o fogo de amor, essa paixão de amor, é quando você vê a divindade. Cuando Jesús se presenta en el momento de tu muerte. Quando Jesus se apresenta no momento da tua morte. Ahora, la pregunta sería, ¿Jesús se presenta ante el alma en el momento de morir y nada más la deja con el deseo de estar con él y la deja ahí hasta que venga la redención? Ou seja, seria que Jesus se apresenta à alma no momento de morrer e nada mais e a deixa com o desejo de estar com ele e a deixa aí até que venha a redenção? Não sabemos. Sim, doutor. Muitas graças. Natália? Doutor, quando você fala de méritos, que se adquire méritos aqui na Terra, atuando na divina vontade, esses méritos são os méritos que Jesus conquistou a nós e nós tomamos dele? Los méritos es por la vida divina que lograste vivir aquí, que son los mismos méritos que hizo Jesús. Por lo tanto, gozarás de la gloria universal, que es la gloria que consiguió Jesús. Os méritos é pela vida divina que você conseguiu viver aqui, que são os mesmos méritos que fez Jesus. Portanto, gozarás da glória universal, que é a glória que conseguiu Jesus. Cosa que las almas que no vivieron simplemente estarán compartiendo esa gloria, pero no será propiedad de ellos. Coisa que as almas que não viveram simplesmente estarão compartilhando dessa glória, mas não será propriedade delas.
Doutor, no livro do céu, Jesus não fala de orações da santidade humana, né? Práticas devocionais dos santos, enfim. Quando a gente fala de orações, quando Jesus fala de orações, seria no sentido de girar, atuando com ele, como Luísa fazia? Lo último, Kalina. Que seria, Márcia. quando Jesus habla sobre orar, rezar, seria el giro com ele, junto com ele? Sí. O sea, es unirnos a Él. Y perdón, dije Kalina en vez de decir Marcia. É o costume, né, doutor? Ujú. Graças, doutor. Continuamos a leitura? Está la mano de Jacqueline. Jacqueline, ¿no? Sí, buenas noches. Yo. Una pregunta, doctor Tomasini. Sí. Eso de que sale en el libro del cielo sobre ensanchar la capacidad de la que habla Luisa cuando le dice a Jesús, ensancha mi capacidad, ¿eso sucede más al fundirse o cuando hacemos actos en ambas? Não compreendo o que é ensanchar. Não compreendo. ¿No? É alargar, alargar, Márcia. Então traduz aí, Kalina. Não, ensanchar é isso, é alargar a alma, a capacidade da alma de receber uma graça. Aumentar, Kalina. Isso. Aumentar la capacidad. Esa capacidad se va aumentando, nos la va aumentando en la medida que vamos adentrándonos en los conocimientos. Peraí. Eu me perdi. Vai aumentando na medida que vamos adentrando nos conhecimentos. Isso. O sea, Él va haciendo que entendamos cada vez más, ¿sí? Ele vai fazendo que possamos entender cada vez mais. En la medida que aumentamos tanto la lectura como la vivencia. Na medida em que aumentamos tanto a leitura como a vivência. Gracias, doctor. Continuamos a leitura. Perdão. Nesse parágrafo aqui, paramos. Jesus continuou. Como será humilhada e aniquilada a Itália? Foi-me excessivamente ingrata. As nações que eu mais estimava, a Itália e a França, são as que mais me desconheceram e se uniram para me ofender. Um justo castigo. Eu não sei se eu já li isso. Um justo castigo. Também se uniram para serem humilhadas e elas mesmas moverão guerra contra a igreja. Ah, minha filha, quase todas as nações se uniram para me ofender, conspiraram contra mim. Que maus lhes fiz, assim quase todas mereceram um castigo. Mas como descreve a dor de Jesus, o estado de violência em que ele se encontrava e o meu espanto, tomada pelo medo, eu dizia ao meu Jesus, como posso viver em meio a tantas tragédias? Ou faz com que eu seja vítima e poupe os povos, ou leva-me contigo. E eu já tinha lido. Sim, já tinha terminado. Já tinha terminado, exato. É que a telinha subiu, eu fiquei na dúvida. Bom, aqui tem a próxima leitura. Não, acabou. Acabou. Sí, ya acabó. Pero es interesante cómo Luisa le pide que o la pone a hacer el papel de víctima
y para perdonar, o que mejor se la lleve con él. Sim. É interessante como a Luísa pede, e ela se coloca também no papel de vítima. Pede para perdoar ou levar ela com ele. ¿Y qué le está pidiendo? Le está pidiendo que la haga sufrir. E o que ela está pedindo? Está pedindo que a faça sofrer. Aí entra a questão da devoção da Divina Misericórdia que Jesus ensinou para Santa Faustina quando a gente reza o terço da misericórdia. A gente oferece, né, Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Se a nossa vontade é unida com a de Jesus, se a gente permite que seja Ele em nós, né, e também a gente pode oferecer Jesus presente no outro, né, naquele que mesmo desfigurando Jesus, né, Jesus sendo flagelado ali no próximo. Você poderia, porque para traduzir para o espanhol fica muito longo. Ah, tá. Resume. Faz uma frase resumindo. Ok. A devoção da misericórdia, né? Jesus, eu confio em vós. O terço da misericórdia em que a gente oferece ao Pai Jesus em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. A gente se oferece junto, corpo místico dele. A devoção da Divina Misericórdia, em que nós oferecemos Jesus a Deus Padre. Ela pensa que é parecido, similar à Divina Vontade? Não? Não é similar, é própria, é complemento. É complemento. En la Divina Misericordia es la persona que está ofreciendo todo el sufrimiento de Jesús. Es lo mismo que se hace en la misa. Na Divina Misericórdia, a pessoa está oferecendo todo o sofrimento de Jesus, que é o mesmo que se faz na missa. La misa no es más que el sacrificio de Jesús ofrecido al Padre. A missa não é mais do que o sacrifício de Jesus oferecido ao Pai. O cuando menos eso debería de ser. Ou pelo menos deveria ser. ¿Sí? En algunas ocasiones ahora el momento de la Eucaristía lo toman como el ofrecimiento o la invitación a la mesa. Em algumas ocasiões, tomam no momento da Eucaristia como oferecimento ou convite à mesa. Entonces, eso es de la criatura, o sea, ofreciendo algo externo que es a Jesús y diciéndole al Padre, ahí está el sacrificio de Él para que perdones y tengas misericordia. Então, isso é da criatura, ou seja, oferecendo algo externo, ou seja, Jesus dizendo ao Pai, aí está o sacrifício dele, para que perdoes e tenhas misericórdia. En la divina voluntad es tomar los sufrimientos y la vida de Jesús como propia y le estamos ofreciendo a Jesús, pero desde nosotros. Na divina vontade é tomarmos os sofrimentos na vida de Jesus como própria, como nossa. E estamos oferecendo a Jesus, porém, desde nós mesmos. Y eso es lo que San Pablo nos decía. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. E é o que São Paulo dizia, temos que completar em nós o que faltou na paixão de Jesus. Y dice en nosotros. E disse, em nós. No dice nada más hay que completar lo que le faltó. Não disse nada mais do que completar do que lhe faltou. Que volvemos al catecismo de la Iglesia Católica. E voltemos ao catecismo da Igreja Católica. En el número 521. Número 521. Bueno, creo que es ese. Ahorita le digo bien. En ese numeral
dice que tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Nesse número diz que temos que cumprir em nós os estados e mistérios de Jesus. ¿Sí? Y pedirle que no lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. E pedir-lhe que possamos viver nele e que ele viva em nós. Entonces, completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Então, completar o que faltou à paixão de Jesus. Tudo bem? Entendeu? Karina? Sim, viver plenamente a participação no corpo místico de Cristo. Isso. Somos nós participando. No, aquí no es participación del cuerpo místico. Es unir. Hay una lectura en Luisa que nos aclara lo que quiere decir místico. Há uma leitura em que Luísa nos esclarece o que quer dizer místico. Luisa le pregunta a Jesús que si la vida que él desarrolla en la criatura, en la divina voluntad, es igual a la vida que tienen las almas que viven en gracia. Ela pergunta a Jesus se a vida que ele desenvolve na criatura, na divina vontade, é igual à vida que tem as almas que vivem na graça. Y Jesús le dice, no es vida mística. E Jesus lhe diz, não é vida mística. Es mi vida real. É a minha vida real. Si nos fijamos en esta respuesta, está diciendo que no es la vida mística, sino que es la vida real. Se prestarmos atenção nessa resposta, que ele está dizendo que não é vida mística, mas sim a vida real. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? Que la vida mística no es real. Que a vida mística não é real. A ver, Entendeu? Luis, diácono, ¿qué opina de eso? Diácono, qual é a sua opinião sobre isso? É uma loucura, é difícil de entender, né, doutor? É E difícil de entender. nesse sentido, como se explica a comunhão dos santos? Como se explica a comunhão de los santos? Bueno, es esa unión que tenemos entre todos, en que todos deberíamos de estar siempre unidos en la oración, unidos en Jesús, unidos en la misma finalidad que Jesús quiere que tengamos, y que podemos orar y rezar y ofrecer todos por todos. Eso sería la comunión de los santos. Y en la divina... Perdón. É a união que temos entre todos. Todos deveríamos estar sempre unidos em oração, né? Com a mesma finalidade que Jesus quer que tenhamos, e que possamos orar, rezar, oferecer tudo por todos. Isso seria a comunhão dos santos. Y en la divina voluntad podemos dar a todos los demás, podemos darle todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee. Podemos darle todo lo que Jesús sufrió. Na divina vontade, podemos dar a todos os demais, podemos dar-lhe tudo que Deus tem, tudo que Deus possui, podemos dar-lhe tudo que Jesus sofreu. Eso sería la comunión de los santos. Isso seria a comunhão dos santos. A ver, diácono Luis, mire, ¿es difícil entenderlo? Sí. É difícil entender? Sim. Difícil, né? Para esto necesitamos conocer qué es la vida divina. Para isso, necessitamos conhecer o que é a vida divina. Jesús nos dice que la vida divina es el conjunto de todos sus atributos. Jesus nos diz que a vida divina é o conjunto de todos seus atributos. ¿Sí? Unidos, pero que la divina voluntad es lo que los pone en movimiento. Unidos, mas a divina vontade é que os coloca em movimento.
Sí se entiende, o sea, la bondad, la misericordia, el amor, la sabiduría, la pureza, todo lo que Dios es, justicia, en fin, pero siempre es la divina voluntad la que los mueve, la que los pone en movimiento. Ou seja, a bondade, a misericórdia, o amor, a sabedoria, a pureza, tudo que Deus é, justiça, enfim. Porém, sempre é a divina vontade que nos move e que as coloca em movimento. Entonces, Él nos dice que se prodiga sobre nosotros dándonos todos sus atributos. Então, ele nos diz que se prodiga sobre nós, dando-nos todos os seus atributos. Sus atributos están en nosotros, pero no su voluntad. Seus atributos estão em nós, mas não a sua vontade. Entonces, los atributos divinos en la criatura es lo que nosotros conocemos como la gracia. Então, os atributos divinos na criatura é o que conhecemos como graça. Que la Iglesia nos pone como la vida divina. A igreja nos coloca como vida divina. Pero no hay movimiento de esa vida. Mas não há movimento nessa vida. Porque falta la divina voluntad. Porque falta a divina vontade. Entonces, vamos a ver, Jesús dice que el amor perfecto empieza por sí mismo. Vamos ver, Jesus diz que o amor perfeito começa por si mesmo. Y dice, el ejemplo es en la Trinidad. E diz que o exemplo é a Trindade. El Padre se amó a sí mismo en el Hijo. O Pai se amou a si mesmo no Filho. No dice amó al Hijo, se amó a sí mismo en el Hijo. Não disse amou o Filho, se amou a si mesmo no Filho. Eso nos está diciendo que el acto de amor de Dios es un donarse totalmente, darse. Com isso, ele está nos dizendo que o ato de amor de Deus é um doar-se totalmente, dar-se. Entonces, el Padre se dio en el Hijo. Ou Todo seja, él se dio en el Hijo. o Pai se deu no Filho, todo ele se deu no Filho. Luego dice Jesús, yo, Hijo, me amé a mí mismo en el Padre. Logo, Jesus disse, eu me amei a mim mesmo no Pai. O sea, y se entregó todo. Él entregó. Ou seja, ele se entregou tudo. O que ele entregou? ¿Le entregó lo mismo que el Padre le dio? Entregou o mesmo que o Pai lhe deu? Sí, pero cumpliendo lo que el Padre quería. Sim, porém cumprindo o que o Pai queria. ¿Y qué quería el Padre? E o que queria o Pai? ¿Qué quería el Padre cuando genera al Hijo? O que queria o Pai quando gera o Filho? El amor. Amor. A si mesmo no Filho. O sea, Dios está amando el movimiento, ¿sí? Deus está amando o movimento, sim. Él desea la retribución. Correspondencia. Mas ele deseja a retribuição, a correspondência. Pero esa correspondencia debe ser no darle lo mismo que él dio. Mas essa correspondência deve ser não dar-lhe o mesmo que ele deu, sino darle lo que el Padre desea. Mas sim dar-lhe o que o Pai deseja. ¿Y qué es lo que el Padre desea? E o que é o que o Pai deseja? Una criatura fuera de la Trinidad para poder amarla en plenitud y ser amado por aquella criatura en plenitud. Uma criatura fora da Trindade para poder amá-la em plenitude e ser amado por aquela criatura em plenitude. Pero no hay nada, no hay nadie. Mas não há nada, não há ninguém. Entonces el Hijo corresponde al amor del Padre diciéndole, yo voy a solucionar eso. Yo tomo una naturaleza, yo creo
una naturaleza diferente a la divina, donde yo pueda vivir. Então o filho corresponde ao amor do pai, dizendo-lhe: eu vou solucionar isso, eu tomo uma vida natural, né? Eu crio uma natureza diferente da divina, onde eu possa viver. Y la pongo fuera de nosotros. E a coloco fora de nós. ¿Sí? Para que ahora tú puedas amarla en plenitud, porque yo lo voy a recibir y yo te puedo amar desde esa criatura en plenitud. Para que agora tu possas amá-la em plenitude, porque eu vou receber. E eu te posso amar desde essa criatura em plenitude. Entonces, la primera acción, la correspondencia del verbo al Padre es la decisión de encarnarse. Então, a primeira correspondência do verbo ao Pai é a decisão de encarnar-se. Creando su propia humanidad. Criando a sua própria humanidade. Y esto, si recordamos, nos lo dice San Pablo. E isso, se recordamos, nos diz São Paulo. ¿Qué es lo primero que Dios crea? O que é a primeira coisa que Deus cria? Es una pregunta. A Jesus, o Filho. A Jesús. San Pablo nos dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. São Paulo nos diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. O sea, antes del cielo, del agua, de la tierra, del universo, de las criaturas, de todo. Ou seja, antes do céu, da água, da terra, do universo, das criaturas, de tudo. Por lo tanto, la humanidad de Jesús, no en materia, sino en el pensamiento de Dios. Portanto, a humanidade de Jesus, não em matéria, mas em pensamento de Deus. Es Jesús. É Jesus. Y eso es la retribución que la segunda persona de la Trinidad, Verbo Eterno, le hace al Padre. E essa é a retribuição que a segunda pessoa da Trindade, Verbo Eterno, faz ao Pai. Entonces, San Juan nos dice que Dios es amor en su primera carta. Então, São João nos diz que Deus é amor em sua primeira parte. El amor divino es los dos movimientos, el Padre dándose y el Hijo correspondiendo. O amor divino é os dois movimentos, o Pai dando-se e o Filho correspondendo. En esos dos movimientos es la plenitud del amor que se encierra en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Nesses dois movimentos é a plenitude do amor que se encerra a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Porque el Espíritu Santo procede, ¿sí? Procede de esos dos movimientos. Porque o Espírito Santo procede desses dois movimentos. ¿Cómo vamos, Luis? Digo que, ¿qué le parece esto? O que você acha disso? É um processo. É viver, né, que Jesus está em nós, né? Esse é o processo. A gente é uma caminhada, é um treinamento, né? Tomar consciência de Jesus mora em nós. Muda tudo a nossa vida, né? Muda tudo, tomar consciência disso, né? É algo extraordinário, é algo do céu, é algo divino, né? Essa divina vontade. Uh-huh. Bueno, nada más, sí es el 521, el numeral que les dije. É 521 o número? É 521. Sim, 521. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Tudo que Cristo viveu faz que possamos viver nele.
y que Él lo viva en nosotros. E que Ele viva em nós. Exatamente. É que Ele vive em nós, é um processo, né? Isso é real. Así es un proceso. Sim. Sim. Doutor, tem uma última pergunta que es de Jaqueline. Jaqueline, Sí, y cerramos. sí, lo que pasa es que estábamos viendo a Luisa, alma víctima, que se ofrece para aplacar la divina justicia. Entonces, ella vendría siendo la misa, ¿Sabes la qué, misma misa. Jacqueline, deja que lo traduzcan. Luísa seria uma vítima que serviria para aplacar. Seria a mesma coisa que a missa. Sigue. Aplacar a divina justiça. Então, ela seria a mesma coisa que a missa? Estaria vivendo como a missa? Jacqueline, Sí, ella vendría a ser la misa y cada uno de nosotros. no, ya no sigas. Eso está mal. Perdón. O sea, la misa es el ofrecimiento de Jesús. Não, a missa é o oferecimento de Jesus. El alma víctima, ha habido muchas almas víctimas en forma física. Houve muitas almas vítimas em forma física. Sufriendo los sufrimientos materiales de Jesús. Sofrendo os sofrimentos materiais de Jesus. O sea, las llagas, los latigazos, las espinas, los clavos. Ou seja, as chagas, os espinhos, os cravos. Y eso se ofrece como, bueno, Jesús lo acepta como una participación de sus sufrimientos por amor de la humanidad. E isso Jesus aceita como participação de seu sofrimento pelo amor da humanidade. Ahora, Luisa Jesús le pide el sufrimiento de su voluntad. Agora, Jesus pede a Luísa o sofrimento da sua vontade. O sea, el quitar todos sus actos, o sea, ponerle un clavo a cada acto de ella. Ou seja, tirar todos os seus atos, colocar um cravo em cada ato dela. O sea, que todo lo que ella tiene, sus atributos, sus virtudes, todo lo que ella es, que no le dé vida para darle vida a todo lo de la divina voluntad. Ou seja, todos os seus atributos, suas virtudes, tudo, que ela não dê vida para dar vida à divina vontade. Por lo tanto, está como repitiendo la pasión de Jesús. Portanto, está repetindo a paixão de Jesus. Está participando, concurriendo con Jesús en su ofrecimiento. Está participando, está concorrendo com Jesus em seu oferecimento. Pero no es Jesús. Mas não é Jesus. Es ¿cómo decirlo? Es un otro Jesús, gracias a los actos que pone en ella la divina voluntad. Mas não é Jesus, é um outro Jesus, graças aos atos que coloca nela, na divina vontade. Pero el que se ofrece es Jesús. Mas o que se oferece é Jesus. Entonces, Luisa no es una misa. Então, Luísa não é uma missa. O sea, el victimado de Luisa no lo podemos comparar con la misa. Ou seja, o vitimado de Luísa não podemos comparar com a missa. Sí, Jacqueline. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora chegamos na hora, la oración de diácono. Ahora sí. Agora sim, muito bom, doutor, obrigado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo soberano de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti, que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo bem e virtude. E para te rodear, em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoadas todas por ele. Abençoe-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submersa e coberta por estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoe-te o seu coração, sua mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoe-te para te ajudar. Abençoe-te para te defender. Abençoe-te para te perdoar. Abençoe-te para libertar de todo mal. Abençoe-te para te consolar. Abençoe-te para que sejas santo. Abençoe-te, portanto, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Durma em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Amém. Graças, doutor. Boa noite, Graças, doutor. Marta. Graças, doutor.